Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula de informática. Eu sou o professor Fábio Augusto. Estamos aqui agora resolvendo questões de prova e o assunto agora das questões é o Word na versão 2010. Então vamos lá. Primeira questão aqui para você é uma questão que traz o seguinte, ó. No Word, um usuário executou as seguintes tarefas: 1. Abriu um arquivo previamente gravado no disco rígido. 2. Realizou algumas alterações no texto. E 3. Gravou no HD o arquivo digitado. Na execução das tarefas 1 e 3, ele empregou respectivamente os atalhos de teclado Ctrl, e aí vem as alternativas, mais A mais B, mais N mais B, mais G mais S, mais N mais S ou mais A mais S. Então, aqui é uma questão que envolve teclas de atalho. O Word tem diversas teclas de atalho, né? Então, nas nossas aulas a gente abordou algumas teclas de atalho que são importantes, que têm incidência em prova, e essa daqui é uma questão que prova isso, né? Então, nós vimos justamente as questões, as teclas de atalho que foi abordada nesta questão. Então, vamos lá. O item 1. O item 1 fala o quê? Vamos destacar. Abriu um arquivo. Beleza. Mas é um arquivo novo? Não. É um arquivo previamente gravado. Se é um arquivo previamente gravado, é um arquivo que já existia dentro do computador. Então, neste caso, a tecla de atalho para abrir um arquivo existente é Ctrl A. Então, as alternativas que começam com a letra A são as alternativas que eu tenho que dar atenção especial. As outras alternativas eu já posso fazer um X que não existe. Tá vendo só? Sabendo uma tecla de atalho já te ajuda pra caramba. Por quê? A partir do momento que você sabe um dos elementos que está sendo abordado na questão, você já elimina ali 3 alternativas, ficando com 50% de chance de acerto, né? Então a gente sempre vai apostar no lado positivo. Então a gente tem 50% de chance de acerto, não 50% de chance de erro, né? Então isso eu descarto. Eu sempre penso positivo. Então, agora que eu já sei que Ctrl A abre um arquivo já existente, agora a gente vai no item 3. Gravou no HD o arquivo digitado. Se ele gravou, ele salvou? Qual é a tecla de atalho para salvar? Aí a gente está entre a alternativa A e a alternativa E. Para salvar, eu tenho Ctrl B ou Ctrl S. Bom, muitas pessoas vão no Ctrl S, e eu abordei isso em aula, hein? Você lembra disso? Ctrl S no Word é sublinhado. Então, meu amigo, para salvar um arquivo no Word, só a opção salvar, eu vou em Ctrl B. Então, a alternativa correta aí, galera, é a alternativa A, ok? Então, Ctrl A abre, Ctrl B salva. É isso que a gente tem aí na hora de salvar um arquivo que já tem um nome e que foi feito apenas as modificações. Então, isso já está descrito aqui no item 2, ó. Realizou algumas alterações no texto em um arquivo previamente gravado. Se ele executou umas alterações e quer salvar as alterações, Ctrl B. Beleza? Então, questão simples, questão fácil, que exige aí apenas o conhecimento de algumas teclas de atalho básicas do Word, ok? Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, a gente tem aí a presença do Word na versão 2010 para o Windows 7, né, ambos na versão Português Brasil, com o objetivo de aplicar uma formatação específica de fonte, como apresentado na palavra contemporânea, pode-se clicar. Então, aqui o que ele está trazendo, galera? Palavra contemporânea, ela está com que característica? Ela está aqui em itálico, não é isso? Não dá para perceber que contemporânea está em itálico? Dá, né? Então, contemporânea está em itálico. Como que eu faço para aplicar essa formatação que está na palavra contemporânea? Bom, eu vou lá na opção itálico. Qual a tecla de atalho de itálico? Ctrl I. Muito bem.
Então vamos procurar nas alternativas onde tem Ctrl I. Ctrl F, Ctrl D, Ctrl F, Ctrl D, Ctrl F. Ixi, não tem Ctrl I, não tem Ctrl I, galera. Agora, qual é a alternativa correta nessa questão? Bom, primeira coisa, eu preciso selecionar a palavra contemporânea. E para selecionar a palavra contemporânea, eu também tenho ações que vão ser feitas com o mouse. Então, a alternativa A diz, se eu clicar 3 vezes com o botão esquerdo do mouse, eu seleciono a palavra contemporânea? Não, eu não seleciono a palavra contemporânea porque 3 vezes seleciona parágrafo, não é isso? Então, é aquela história dos cliques que a gente também já aprendeu em aula. 2 cliques seleciona a palavra, 3 cliques seleciona parágrafo. Então, aqui, a alternativa B, 2 vezes com o botão esquerdo. Beleza. Agora, todas as alternativas que traz o botão direito do mouse abre menu de contexto. Então, eu estou vendo aqui que a partir da alternativa C, a gente tem o botão direito do mouse selecionado. Então, meu amigo, olha só que coisa, por eliminação, a gente acertou a questão. A alternativa correta é a alternativa B. Agora, por que o Ctrl D está aí, hein, professor? Vamos ver, ó. Vamos lá direto para o Word. O Word já está aqui aberto. E quando a gente estudou o grupo fonte, que é esse grupo aqui que a gente tem, né, no Word, eu pedi para você fazer a anotação de uma tecla de atalho. Qual? Ctrl D. Ctrl D é a tecla de atalho que faz todas as formatações relacionadas à fonte. Por que todas as formatações, professor? Por conta disso aqui, ó. Vou te mostrar. Então, a partir do momento que eu tenho a presença aqui, ó, vamos clicar. Vamos selecionar aí o Ctrl D. Então, Ctrl D. Olha o que ele abre aqui para mim, ó. Ele abre a formatação para a opção de negrito, itálico, cor da fonte, sublinhado, efeitos, enfim, ele traz todas as formatações relacionadas à fonte. Então, neste caso aí, o Ctrl D, ele vai trazer estas opções para a gente. Então, fica claro que Ctrl D foi cobrado aqui para saber se você sabe a existência dele e também para que você não fique preso às teclas de atalho convencionais. Ctrl I itálico, Ctrl S sublinhado, Ctrl N negrito. Eu posso aplicar qualquer um desses estilos através da tecla Ctrl D, que abre aquela janela que você acabou de ver, que traz todas as opções de formatação que podem ser aplicadas a uma fonte, a um texto. Beleza? Vamos a mais uma questão. Na próxima questão ele diz ali, ó, no Word, um policial civil posicionou o cursor do mouse no início do texto e executou o atalho de teclado, Ctrl T. Em seguida, pressionou simultaneamente as teclas que correspondem à execução do atalho de teclado referente ao comando localizar, para que fosse aberta uma janela de diálogo na tela que permitisse a pesquisa e a ocorrência da palavra civil no texto. O significado do atalho Ctrl T e o atalho de teclado associado ao comando localizar são respectivamente. Então, eu estou apresentando nesse começo de aula para você questões que abordam teclas de atalho. Olha, é muito comum provas da VUNESP que traz o Word uma ou outra questão que envolve uma tecla de atalho. Pode nem ser uma questão como essa daqui na sua prova, que é específica de tecla de atalho. Mas a tecla de atalho ela pode ser mencionada na questão. Então, é muito comum isso acontecer. E quando ela é mencionada, é importante você conhecer. Por exemplo, Ctrl T, ela foi mencionada aqui. Concordo que ela está sendo cobrada na questão. Mas ela poderia ter apenas mencionado e perguntar qual a tecla de atalho de localizar. Então, poderia ser assim. Então, Ctrl T seleciona tudo. Então, a partir do momento que eu sei que Ctrl T seleciona tudo, vamos nas alternativas. Alternativa A, salvar como. B, substituir tudo. C, selecionar tudo.
D, configurar página. E E, visualizar impressão. Pronto. Então, quer dizer, se eu já sei que Ctrl T é selecionar tudo, sobrou o que pra gente? Alternativa C. Veja como a VUNESP é uma mãe. Ela praticamente doa as questões para o candidato, não é? Então, quando eu falo, né, em aula, galera, informática é uma das matérias mais fáceis que tem no concurso, é por conta dessa situação, né? Então, você tem ali algumas questões de informática na sua prova. Se você gabaritar essas questões, pô, você já está ali destacado em relação aos demais candidatos que não gabaritaram informática, né? Então, a partir do momento que você, no caso, fez a sua prova, acertou todas as questões de informática, ótimo. Meu objetivo foi cumprido. Por quê? Porque você entendeu como que informática ela é uma matéria previsível e fácil nas provas da VUNESP. Beleza? Aí sobrou para a gente Ctrl L, que é o localizar. Agora vamos analisar as outras alternativas, né? Salvar como? O atalho de teclado é F12. Você tem isso anotado aí no seu caderno. Se não tem, anote novamente aí, ou então anote pela primeira vez. Salvar como é F12. Ctrl P, você já sabe. Substituir tudo. Eu não tenho esse item dentro do Word. A gente tem a opção substituir. O substituir tudo é um botão que a gente tem dentro de substituir, onde eu posso substituir ou substituir tudo. Tecla de atalho, Ctrl U. Ctrl U é substituir. Ctrl Y é refazer. Não tem o Ctrl Z, que é desfazer? Ctrl Y é refazer. Depois nós temos configurar página. Não temos tecla de atalho referente a isso. Ctrl U eu já falei que é substituir. Visualizar a impressão, não tenho tecla de atalho correspondente a isso, né? Ou que seja cobrado em prova. E Ctrl X é recortar, uma das teclas de atalho que tem maior incidência em prova. Beleza? Então, alternativa C, selecionar tudo, Ctrl L, faz exatamente o que ele está pedindo aí na questão, ok? Vamos para a próxima questão, uma questão que envolve formatação agora, olha lá. Observe a imagem a seguir, retirada do Word 2010, em sua configuração padrão, que mostra 3 palavras em 3 parágrafos diferentes. Apenas as palavras foram digitadas, sem espaços, nem tabulações adicionais. Isso quer dizer o seguinte, que só as palavras foram digitadas. E o posicionamento delas em relação à página é referente ao alinhamento, beleza? Então, olha lá, assinale a alternativa que correlaciona corretamente cada palavra, parágrafo do texto com a formatação de fonte e ou de parágrafo aplicada. Quando ele cita e ou de parágrafo aplicada, é justamente por conta do alinhamento. As palavras-chave que estão presentes aqui é o seguinte, ó. As palavras foram digitadas sem espaço nem tabulações adicionais. Isso quer dizer que as palavras foram todas digitadas e formatadas de acordo com o alinhamento escolhido, beleza? Então, a gente analisando as alternativas. Alternativa A, justiça. O alinhamento está à esquerda? Não, justiça está à direita, então, portanto, a alternativa A já não pode ser. Ó. Então, a gente já faz um risco aqui. Ó. Alternativa A já era. B, tribunal está negrito? Tribunal está negrito. D está em itálico? D está em itálico. Ok, então já achamos a alternativa correta. Vamos para as demais. D, o alinhamento está à esquerda? D, o alinhamento está à esquerda. Tribunal está sublinhado? Não, tribunal não está sublinhado. Quem está sublinhado é a justiça. Então, está errado aqui, ó. Tribunal não está sublinhado. Agora vamos aqui. D está itálico? D está itálico. Justiça está em negrito? Não, justiça não está em negrito. Justiça está com sublinhado. Então, aqui o justiça está errado. Beleza? Agora veja o outro. Tribunal está com alinhamento centralizado? Tá, tribunal está centralizado. Justiça está com sobrescrito? Não.
Justiça está com sublinhado. Então, portanto, a alternativa correta é realmente a alternativa B. Beleza? Então, você percebe aí que é uma questão tranquila, essa questão do Word que envolve formatações, e eu afirmo para você, esse tipo de questão é o tipo de questão que a VUNESP mais gosta de cobrar. Então você vai ver que ao longo das nossas questões de Word, muitas das questões vão trazer esse assunto várias vezes. São questões diferentes, abordagens diferentes, mas que o sentido é o mesmo. É justamente confundir o candidato colocando ali, né, situações que estão presentes, mas em palavras diferentes. Foi o caso da justiça com sobrescrito, a justiça negrito, o tribunal ali sublinhado. Então, quer dizer, eu tenho essas formatações, mas em outras palavras, o que pode gerar confusão na hora da prova. Beleza? Então vamos a mais uma questão. Mais uma questão do Word que diz ali, ó, os documentos editados no Word 2010 podem ser melhor formatados quando se inserem quebras no texto. No caso das quebras de página, os tipos permitidos são... Aqui, palavra-chave, galera. Ele está perguntando quebras de página. Aqui, quebras de página. Quebras de página são 3. Você lembra? Quebras de página que eu pedi para decorar, hein? Quebra de página chamada página, quebra de página chamada coluna e quebra de página chamada quebra automática de texto. Então, fica fácil, você lembra as 3 e eu pedi para memorizar, e isso o tempo todo eu frisava na aula. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A, sem choro nem vela. Agora, vamos conhecer então as quebras novamente aqui no Word, ó. Abrindo o Word aqui para você, quando a gente vai na guia Layout da página, nós temos as quebras. As quebras são apresentadas para você da seguinte maneira. Quebras de página, chamada página, que é aquela que abre uma nova página a partir do ponto de inserção. Quebra de página chamada coluna, que você está vendo aí, é aquela quebra de página que, no caso, ela surge a partir do momento em que a gente divide o documento em 2 ou mais colunas. E quebra automática de texto, que é o item de baixo, que acontece quando a gente insere uma imagem dentro do nosso documento e posiciona essa imagem próxima ao texto. O texto tende a fugir da imagem, né? Então, quer dizer, quando isso acontece, automaticamente é aplicada uma quebra de página chamada quebra automática de texto. Beleza? Já aproveitando o ensejo, vamos apresentar aí as 4 quebras de seção. Quebras de seção, estão embaixo aí, ó. Quebra de seção, próxima página. Então você já está vendo aí, né? Deixa eu colocar aqui mais para trás. Próxima página, contínuo, página par e página ímpar. Beleza? Então, essas são as quebras de seção, quebras encontradas dentro do Word. Ok? Muito bem, galera. Voltando para cá, a alternativa correta, a alternativa A, sem sombra de dúvida. Vamos para mais uma questão. No Word, por padrão, ao se clicar no botão Imagem, acessível por meio da guia Inserir do grupo Ilustrações, abre-se. Alternativa A. Uma janela para que o arquivo de imagem possa ser selecionado a partir do computador ou da rede. B. O aplicativo Paint possibilitando a edição de uma imagem que será transportada do Paint para o Word. C. A janela de edição do próprio aplicativo para que se possa editar uma figura. D. Um menu de figuras geométricas pré-definidas presentes no computador. E E. Uma biblioteca para a escolha de um símbolo pré-definido presente no computador. Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem aí, ó. Eu quero clicar no botão Imagem, acessível por meio da guia Inserir no grupo Ilustrações. Então, dentro do grupo Ilustrações, em página inicial, em Inserir, né? Então, quando a gente vai inserir no grupo Ilustrações, nós temos o item Imagens. O item Imagens traz o que para você?
Uma janela que a gente possa localizar o arquivo de imagem dentro do nosso computador. Então, a alternativa correta aí que a gente tem é a alternativa A. Na alternativa B, ele traz o aplicativo Paint, possibilitando a edição de uma imagem que será transportada do Paint para o Word. Isso existe no Word? Não. Isso existe em algum outro lugar? Existe. Vamos ver onde? Olha aqui, ó. Abrindo, então, o WordPad. Galera, o WordPad, justamente o WordPad. Então, vamos lá. Todos os programas, acessórios, WordPad. WordPad. Vou ampliar aqui para você ver. Olha aqui, ó. Desenho do Paint. Se eu clicar aqui, ó, eu insiro um desenho criado no Paint. Então, ele abre o Paint aqui, eu faço o desenho e automaticamente esse desenho já vai direto para lá. Eu edito esse desenho aqui no Paint e ele já aparece aqui, ó, automaticamente. Então, só para você ter uma ideia, vamos pegar aqui, ó, e gerar alguma forma. Vamos pegar aqui um círculo, aqui, fazer um círculo. Beleza. Tranquilo. Fecho. E automaticamente o círculo aparece lá. Tá vendo só? Que bacana. Então, quer dizer, as coisas que estão sendo cobradas ali nas alternativas não são coisas impossíveis. São coisas totalmente possíveis que a gente tem ali dentro, né, do Windows 7. Beleza? Então, diminuindo aqui, vamos voltar para lá. Agora, vou fechar aqui. Não estamos mexendo com o WordPad. Vamos voltar para o Word. Voltando para o Word, dentro de inserir, nós temos o grupo ilustrações, não é isso? Olha lá. Inserir, grupo ilustrações. No grupo ilustrações, nós temos a presença de imagem, que permite que a gente possa inserir uma imagem do arquivo, ou seja, uma imagem presente dentro do nosso computador. Beleza? Muito bem, voltando para cá, vamos já para a próxima questão. Na próxima questão, a gente tem aí outra questão que envolve formatação. Olha lá. Considere os seguintes textos numerados de 1 a 4 editados do Word 2010. Então, você tem lá 1, 2, 3 e 4. Então, palavra texto está escrito aí nos 4, né? E aí ele pergunta, os efeitos de fonte dos textos apresentados são: alternativa A, o 1 está com taxado, o 2 está com sublinhado, o 3 está em itálico e o 4 está em taxado. Bom, vamos lá. Então, vamos fazer aqui os nossos rabiscos. Então, primeiro, o 1 está com taxado? O 1 está com taxado. Então, a partir do momento que o 1 está com taxado, beleza, está correto. Agora, nós temos ali a presença de quem? Do 2 sublinhado? O 2 é sublinhado? O 2 é sublinhado, né? Então, olha só para apresentar para você aqui os itens presentes de formatação no Word. Quando eu vou aqui em página inicial no grupo fonte, nós temos aqui o seguinte, de efeitos: taxado, taxado duplo, temos também sobrescrito, subscrito, temos também ali o sublinhado, que sublinhado pode ser simples, duplo ou frufru. Isso a gente aprendeu na aula, beleza? Então pronto, já apresentei aqui novamente para refrescar a sua memória. Vamos voltar para lá. Agora sim, observa aqui comigo. O 1 está taxado? O 1 está taxado. O 2 está sublinhado? O 2 está sublinhado. O 3 está em itálico? Não, o 3 não está em itálico. O 3 está com sublinhado frufru, lembra? O 1 está riscado? Não, o 1 não está riscado, o 1 está com taxado. No C, o 1 está em itálico? Não, o 1 não está em itálico. O 1 está taxado? Está taxado. O 2 está sublinhado? Está sublinhado. O 3 está sublinhado? Também está sublinhado. Sublinhado, pontilhado. O 4 está com taxado duplo? Está com 2 vezes o taxado. Então, meu amigo, a alternativa correta só pode ser essa, porque destacado não existe também como formatação presente dentro do Word. Beleza? Então, neste caso, a alternativa correta, a alternativa D. Tá vendo só, galera? Como é importante saber quais são os efeitos presentes dentro do Word, quais são
os estilos presentes, né, dentro do Word, essas formatações têm uma incidência muito grande nas provas da VUNESP. Então nós temos lá negrito, itálico, sublinhado. Sublinhado também é um estilo. E não ter nada ali como negrito, itálico, mas o texto digitado também é um estilo. Lembre-se, o regular também é um estilo. Olha lá, vamos voltar aqui no texto, no Word, né? Quando eu abro aqui, observe. Quais são os estilos presentes de fonte que a gente tem? Ó, estilos da fonte: regular, itálico, negrito e negrito itálico. Então eu tenho todos esses estilos além do estilo de sublinhado. Então tudo isso é estilo. O que é efeito? Efeito já vem para cá. Ó. Taxado, taxado duplo, o texto sobrescrito, o texto subscrito, né? O versalete, que é deixar todas as letras maiúsculas, mas a primeira que fica maiúscula mesmo. As outras estão no padrão maiúsculo, mas estão com um tamanho menor em relação à primeira, diferente de todas em maiúscula, né? Todas em maiúscula, todas as letras ficam com o mesmo padrão de tamanho. Beleza? Então, saber disso é fundamental em questões relacionadas ao Word. Então, quando você for fazer uma prova de concurso, já saiba, o Word está no edital? Tá. Então, pode ter certeza que formatação é uma das questões presentes. Não importa quantas as questões você tenha na sua prova. Caiu o Word? Caiu. Uma das questões é formatação. É certeza. Beleza? Então, vamos seguir adiante. Vamos ver mais uma questão aqui de formatação. Só que agora já é uma formatação diferente. Então, ele traz lá. Um usuário do Word 2010 configurou a página do documento que estava editando em colunas, utilizando um dos seguintes tipos pré-definidos de formatação de página em colunas. Então, você está vendo a imagem dos pré-definidos. Em seguida, foram observadas as informações a respeito dessa formatação presente na janela colunas que são apresentadas a seguir. Então, você já está vendo aqui o que está apresentado, né? Então, você está vendo a largura e o espaçamento, beleza? Da coluna 1 e da coluna 2. Pode-se concluir que a formatação pré-definida escolhida foi a denominada... Aí, olha só, o que nós temos aqui presente? Primeiro, quando nós temos lá no Word, eu abro aqui, né, dentro de layout da página, a opção colunas. Então, vamos lá. Ele vai trazer aqui as pré-definidas dessa maneira, ou em mais colunas, que é o que é apresentado na prova. Na prova, ele dividiu aqui em duas partes. Por que ele dividiu em duas partes? Para que nenhuma delas estivesse selecionada lá, para você poder, no caso, ter o padrão de escolha ali na hora da prova. Só que aqui ele já trouxe preenchido. Ele trouxe preenchido lá na prova o seguinte, observa lá. Na prova, ele trouxe coluna 1 com a largura menor, coluna 2 com a largura maior. Das opções pré-definidas aqui, qual que tem a primeira coluna com uma largura menor e a segunda com uma largura maior? Observa lá a setinha do mouse, né? Então, primeira coluna, largura menor, segunda coluna, largura maior. Então, só pode ser o quê? Esquerda? Acabou. Não tem nenhum tipo de dificuldade nisso, ok? Ah, professor, mas poderia ser duas ou três, né? Bom, duas ou três, ele vai trazer ali duas com as larguras idênticas, três com as larguras idênticas. Somente em esquerda e direita que ele iria diferenciar. Beleza? Então, questão tranquila essa aí que a gente resolveu. Vamos resolver mais uma. Olha lá. A imagem a seguir mostra um documento do Word 2010 em sua configuração padrão. Então, você está vendo aí a configuração, né? A configuração apresentada aí é parágrafo 1º, novo parágrafo, mais um parágrafo. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente um parágrafo do texto com o alinhamento aplicado. Então, parágrafo 1º está justificado? Não, né, gente? Se você observar aí direitinho, parágrafo 1º não está justificado. Então, olha lá.
Parágrafo primeiro está o quê? Vamos lá ver. Deixa eu trazer aqui a minha setinha do mouse. Parágrafo primeiro, conforme você está vendo, ele está alinhado à direita, não é isso? Então, quando ele está alinhado à direita, é isso que a gente tem presente, beleza? Então, olha lá. Deixa eu mostrar aqui para você dentro do Word. No Word, por exemplo, quando a gente tem um texto qualquer, então, vou colocar aqui, ó, parágrafo. E aí eu seleciono e coloco para alinhar à direita, ele vai ficar alinhado à direita, beleza? Se eu colocar ele justificado, olha para onde que ele vai, tá vendo só? Só tem a palavra, né? E se eu colocar ele para centralizar, ele vai ficar centralizado. Alinhado à esquerda, a gente já sabe que ele fica alinhado à esquerda. Então pronto, já te dei todas as dicas que você precisava saber. Agora, vamos voltar lá na questão. Voltando lá na questão, observe o que nós temos aí. Nós temos aí o seguinte. No A, parágrafo primeiro está justificado? Não, parágrafo primeiro está alinhado à direita. Então está errado. No B, parágrafo primeiro está centralizado? Não, está alinhado à direita. Novo parágrafo está alinhado à esquerda? Novo parágrafo está centralizado. Então também está errado. Mais um parágrafo está justificado? Então, mais um parágrafo. Eu estou vendo que ele está aqui à esquerda. Mas, lá agora há pouco no Word, você viu que se eu colocar justificado em poucas palavras que eu tenho, ele vai trazer para a esquerda, não é? Mais um parágrafo está centralizado? Não. Então, por eliminação, você ficou com o justificado. Aí você vai, professor, mas está alinhado à esquerda. Está alinhado justificado ou à esquerda pelo fato de ser o quê? Poucas palavras. Se fossem mais palavras, aí a distribuição seria, né, do justificado conforme a gente sabe, né? Então, quer dizer, o nosso parágrafo, ele é um parágrafo que não está ocupando a linha inteira. Então, se eu mandar justificar, ele vai justificar exatamente ali dentro da quantidade de palavras que eu tenho, não é? É diferente quando a gente tem duas palavras dentro de um parágrafo, que seja a última linha do parágrafo, que ele faz o quê? Aquela separação de Cristo, uma palavra de cada lado, não é? Neste caso aqui, não. Neste caso, a gente tem, em um parágrafo, 3 palavras só. Se eu colocar justificado, conforme você viu lá, ele vai manter o alinhamento à esquerda. Então, portanto, a alternativa correta realmente é a alternativa D. Beleza, galera? Então, vamos parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!